Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 8. Dando prosseguimento à nossa série, falaremos de mais duas entradas, ou dois capítulos, do Encheiridion de Epicteto, isto é, entrada número 7, ou sétimo capítulo, e entrada número 8. A tradução que será usada primariamente é a de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, generosamente compartilhada em domínio público há alguns anos. Você pode acompanhar a leitura por meio do texto que é colocado aqui embaixo na área de descrição do vídeo e também dar uma olhada no PDF que está hospedado no Internet Archive. Então, vamos ler aqui a maneira como Dinucci e Julian traduziram estes dois trechos do Manual de Epicteto. 7. Em uma viagem marítima, se saíres para fazer provisão de água quando o navio estiver ancorado, poderás também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho. Mas é preciso que mantenhas o pensamento fixo sobre o navio, voltando-te continuamente. Que jamais o piloto te chame. E se te chamar, abandona tudo para que não sejas lançado ao navio amarrado como as ovelhas. Assim também é na vida. Não será um obstáculo se ela te der, ao invés de uma conchinha e um peixinho, uma mulherzinha e um filhinho. Mas se o capitão te chamar, corre para o navio, abandonando tudo, sem te voltares para trás. E se fores velho, nunca te afastes muito do navio, para que, um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. E entrada de número 8, muito famosa, assim como breve, lapidar. 8. Não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quere que aconteçam como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Muito bem, hoje a mesa está cheia, além desta edição do Encheiridion de Epicteto, de Aldo Dinucci e Alfredo Julian. Eu tenho aqui a tradução do professor José Rodrigues Seabra Filho, também. Tenho duas traduções em inglês, esta de Robin Hard, que saiu pela Oxford University Press, e esta da Libb Classical Library, do William Abbott Oldfather, tá certo? Então tenho aqui a mesa cheia para nós discutirmos este trecho, esses dois trechos, melhor dizendo, né? Então vejamos o que diz Epicteto, com mais vagar. Em uma viagem marítima, se saíres para fazer provisão de água quando o navio estiver ancorado, poderás também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho. Então, Epicteto está comparando a vida com o seu vagar, que tem limites, né, com uma viagem marítima. Comparar a vida com uma viagem marítima é algo que muitos autores fizeram, né, ao longo dos séculos, né? Então, a vida como uma viagem, seja por mar, seja por terra, a vida como a travessia de um rio, a vida como uma guerra, são temas da literatura, da filosofia, bastante caros, né? Lembrando-se sempre que os dois primeiros textos da filosofia, da literatura grega são a história de uma longa guerra, né, que é a Ilíada, um pequeno trecho de uma longa guerra, e a história de uma viagem marítima de Ulisses até Ítaca. Então, estes símiles, essas comparações são comuns. E o que se está dizendo aqui é o seguinte, que da mesma maneira como há alguém que esteja fazendo uma viagem marítima, em certas paradas é possível fazer provisão de água, buscar alguma coisa em terra firme, também na vida é assim. Então, exatamente o que é o navio e exatamente o que é o piloto ou capitão desse navio, né? O Kubernetes, governador do navio. O que exatamente são essas figuras? De que maneira este símile pode ser mais desenvolvido e compreendido, né? Mas é preciso que mantenhas o pensamento fixo sobre o navio, voltando-te continuamente. Este navio que nos permite viajar,
é algo que coloca um limite para certas coisas. Então, aquele que está viajando no navio e que pode vir a parar e tomar certas coisas em terra firme, precisa, ao mesmo tempo, jamais perder de vista o fato de que pertence a esse navio, de que está em uma rota com esse navio. E jamais se afastar demais desse navio. Estar com o pensamento fixo nesse navio. Ora, é evidente aqui que o navio está ligado à ideia de necessidade, ou a uma instância que coloca certos limites para a existência. Podemos dizer, talvez, que o navio é, digamos assim, um enquadramento da vida, que o piloto ou capitão, que será mencionado adiante, é Deus, ou que o navio é o destino. Então, o que quer dizer isso? Né? Não ir para longe, prestar sempre atenção ao fato de que estamos ligados a esse navio. Isto é, entender as regras do jogo da vida, entender que a vida é limitada por certos parâmetros, por certos critérios, por certas condições. Sendo a maior dessas limitações a sua limitação temporal, portanto a morte. Então, não nos esquecermos de nossa condição. É disso que se está falando. Nós somos viajantes em um navio, podemos, evidentemente, colher coisas à medida que a viagem prossegue, mas não devemos nos deixarem levar ou enredar por essas coisas. Porque o que importa aí é compreender muito bem como é que a existência acontece, o que a existência determina. Que jamais o piloto te chame. Então, que você não se faça de rogado, esperando que o piloto chame pelo seu nome. E se te chamar, abandona tudo para que não sejas lançado ao navio amarrado como as ovelhas. Então era algo que um grego e um romano observavam, né, na sua época, a maneira como se carregavam esses rebanhos. Né? Esses animais iam amarrados. Há também aqui uma reminiscência do episódio da Odisseia da caverna do Ciclope Polifemo, em que os animais são jungidos, amarrados, e Ulisses foge, né, por baixo de um desses animais, mais gordo. Então, não seja como essas ovelhas, não seja como um animal que só pode ser levado pelo navio arrastado. Assim também é na vida. Não será um obstáculo se ela te der, ao invés de uma conchinha ou um peixinho, uma mulherzinha e um filhinho. Aqui são todos diminutivos, né? Então você pode pegar uma concha na praia, pegar um seixo, se divertir com algum peixinho, qualquer coisa do tipo, com uma erva, né? Colher alguma coisa ali. E da mesma maneira, ao longo da vida você pode ter família, você pode ter carreira, profissão, posição social, etc, etc. Mas nunca se esqueça, é o que nos diz Epicteto, da sua ligação com o navio, da sua ligação com o destino. Nunca se esqueça, portanto, das limitações que esta vida traz, sendo a limitação temporal a mais importante delas. Então, se esse capitão vier a nos chamar, devemos acorrer de bom grado. Talvez até mesmo não esperar pelo chamado, ok? Está se falando o quê? Da hora derradeira, provavelmente, né? Do destino, da necessidade última. Então, a ideia aqui de que um sujeito confrontado com o seu fim inevitável, se decidir agir estoicamente, vai enfrentar isso de peito aberto. Vai aceitar e levar isso até o fim. Não vai se acovardar diante da perspectiva do fim da sua própria vida. Evidentemente, algo bastante duro, né? Aquilo que se está dizendo aqui. Então, o chamado do capitão é a volta ao navio e o retorno a uma situação que da qual nós não temos lembrança. Okay?
Pode-se estar falando de algo como uma transmigração das almas, de uma metempsicose, reencarnação, quer dizer, vai se fazendo uma série de paradas ao longo da viagem, e essas paradas são a vida terrenal, digamos assim. Pode ser alguma coisa assim, né? O estoicismo não fica especulando sobre isso. Né? Então, se essa é a sua opinião, seu ponto de vista, este trecho talvez se coadune bem com aquilo que você já imagina. Mas se o capitão te chamar, então, corre para o navio abandonando tudo sem te voltares para trás. Então aqui, se o destino chamar você, se for necessário reconhecer que sua vida chegou ao fim, abandone aquilo que tem as mãos, que está à sua volta. Mais uma vez, nós estamos diante de uma figuração ou transfiguração da dicotomia do controle. Estas coisas que o indivíduo que viaja no navio pode ter à mão não são propriamente coisas que dele dependem. São externos, são coisas exteriores, das quais ele pode fazer um bom uso via suas representações. Tá? Mas, fundamentalmente, nada dizem a respeito dele interiormente. Então, o que efetivamente depende dele é esta ação interna, e não exatamente o que o cerca. E se fores velho, nunca te afastes muito do navio, porque quem está na velhice sabe que o chamado do capitão, neste caso o chamado do destino para a necessidade última, né, não tarda, para que um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. Então, não seja arrastado nem pela vida, nem pela morte. Acho que é mais ou menos isso que Epicteto quer dizer, né? Então existe uma ideia de destino, existem as circunstâncias no atacado, digamos assim, e aquilo que o ser humano pode fazer é escolher como reagir, escolher como se portar diante das circunstâncias. Às vezes ele terá mais espaço de manobra, às vezes ele terá menos espaço de manobra. Por exemplo, situações políticas específicas podem dar mais liberdade para o indivíduo e outras menos liberdade para o indivíduo. Né? Isso é uma coisa meio óbvia. Nascer em um determinado país em vez de outro pode dar mais liberdade para o indivíduo do que para o outro. Né? De todo modo, estamos aqui diante de um símile, né? Para a nossa condição mortal, para a nossa condição razoavelmente determinada, pelo menos nesta vida. Né? Aqui a respeito dos diminutivos, de um deles especificamente, que Dinucci e Julien acabam traduzindo como bombarion, né? Existe uma nota do professor Seabra que eu acho curiosa, né? Em algumas edições modernas consta a tradução peixinho em vez de cebolinha, bolbarion, né? Perdão, que é a palavra usada 2 vezes neste capítulo. Pode ser estranha neste contexto, cebolinha em praia, e alguns tradutores creem que bolbarion também pode indicar um antigo nome de peixe marítimo. Então não se sabe, né, o que esse bulbo, né, porque o bolbos é o bulbo, é o que esse bulbo quer dizer. Pode ser uma erva, pode ser um peixe, enfim. Há aqui uma interpretação feita pelos tradutores, né? Vemos aí, no entanto, unicamente o diminutivo bolbos empregado em sentido irônico. Nós não sabemos se havia um peixe com o nome de cebolinha, bulbinho, ok? Pode ser que houvesse, né? Então este e os demais diminutivos parecem sugerir coisas de pouco valor, né? Então é isso. Então, há um certo tom pejorativo, né, nessas coisas que o indivíduo pode encontrar na praia. São coisas pequenas. Até a mulherzinha, né, é algo pequeno. O filhinho é algo pequeno. Então são coisas que, diante desse chamado do destino, por assim dizer, acabam tendo importância menor, né?
Gynaikarion e Paidion, né? Então, mulherzinha e filhinho. Talvez não soe muito bem, né, em português, mas é uma tradução bastante próxima ao original, né? E por fim aqui o muito célebre capítulo 8º, entrada de número 8, não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quere que aconteçam como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Aqui, o curso sereno está ligado a euroia, né, que é um fluxo bom de alguma coisa, né? Então você fluirá serena e belamente, é mais ou menos isso que está sendo dito aqui, se não buscar que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas quiser que eles aconteçam como acontecem. Aqui, a aceitação das coisas como elas são, da realidade como ela é visto como uma condição sine qua non para uma vida realizada, significativa, tranquila, né, para uma vida filosófica. E a filosofia, no entender de Epicteto, é algo que vai ajudar nessa compreensão. Como é que Seabra traduz este trecho? Posso citar alguma coisa dele, né? Não procures que os acontecimentos aconteçam como desejas, mas deseja os acontecimentos como acontecem e serás feliz. Ok? Também é uma possibilidade de tradução. Os acontecimentos acontecem segundo leis universais de causa e efeito, com uma complexidade imensa, uma rede muito intricada de causas e efeitos, e desejarmos que as coisas não sejam como elas de fato são é algo que necessariamente causa sofrimento. Mas nós devemos, por exemplo, aceitar as injustiças. De um ponto de vista estoico, não é uma questão de aceitar ou não as injustiças, mas sabendo que uma injustiça existe, ou que uma determinada circunstância política produz um conjunto X de injustiças, é evidente que o sujeito pode agir, mas ele tem que entender de que maneira pode agir da maneira... De que maneira pode agir da maneira ótima. De que maneira pode agir o mais prudentemente e sabiamente possível. Ok? Então, quer dizer, aceitar a realidade como ela é. Se você vive numa ditadura, por exemplo, é evidente que você pode tentar mudar esse estado de coisas, é bastante difícil, né, que isso se produza, mas você tem que aceitar a crueza da situação, em primeiro lugar, para depois tentar empreender mudanças. Então, primeiro aceitar a realidade como ela é, e no caso de circunstâncias modificáveis, caso se trate de coisas justas, tentar caminhar nesse sentido. Caso se trate de coisas que são da natureza, não há muito que se possa fazer. Okay? Então, como ter um curso feliz da sua existência, né, é aceitar a realidade como ela é, né, e não desejar que a realidade fosse de outra maneira. Né? Aqui nós temos em Robin Hood, né, não procure que tudo acabe acontecendo como você quer que aconteça, né, mas que as coisas aconteçam exatamente como de fato acontecem, e você terá uma vida calma e feliz. Né? E aqui, no caso de William Abbott, aqui usa-se, no caso de Robin Hood, se usa comes about, né? Tá certo? Então, advir, né? Advir. E aqui happens mesmo, quer dizer, acontece, né? Então, não espere não procure que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como de fato acontecem, e sua vida será serena. Né? Quer dizer, se você fizer essa calibragem, né, e desejar que as coisas aconteçam como de fato acontecem, se você não tiver desejos absurdos, a possibilidade de que sua vida seja mais tranquila e mais feliz é bastante maior.
mais ou menos assim, né? No caso da realidade humana, é claro que nós podemos tentar certas modificações. No caso da realidade natural, né, das determinações que essa realidade nos impinge, não há tanto a se fazer. Aí é melhor a aceitação das coisas. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal, dê um joinha, compartilhe-o, comente o que desejar comentar e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, até mais. Tchau.